Deus seja louvado. Vamos então de cheio dar continuidade àquilo que nós estamos sendo ministrados e ministrando a respeito dessa carta gloriosa de Romanos, capítulo de número 1. E eu acredito que nós já estamos sendo transformados, porque somente o Evangelho tem o poder de transformar as nossas vidas. E se há algo que nós precisamos meditar e anseiar em nossas vidas, com certeza é em viver e praticar esse Evangelho. Eu te convido a você abrir comigo Romanos capítulo de número 1, versículo 17, até o versículo de número 23. Eu vou ler pela Nova Versão Internacional, NVI. Romanos 1,17 vai falar assim: porque no Evangelho é revelada a justiça de Deus, uma justiça que do princípio ao fim é pela fé. Como está escrito, o justo, ele viverá pela fé. Portanto, a ira de Deus é revelada no céu contra toda impiedade e injustiça dos homens que suprimem a verdade pela injustiça. 19. Pois o que de Deus se pode conhecer é manifesto entre eles, porque Deus lhes manifestou. Pois desde a criação do mundo, os atributos invisíveis de Deus, e seu eterno poder e sua natureza divina, têm sido vistos claramente, sendo compreendidos por meio das coisas criadas, de forma que tais homens são indesculpáveis, porque tendo conhecido a Deus, não glorificaram como Deus e nem lhe renderam graças, mas os seus pensamentos tornaram-se fúteis e os seus corações insensatos se obscureceram. Dizendo-se sábios, tornaram-se loucos e trocaram a glória de Deus imortal por imagens feitas segundo a semelhança do homem mortal, bem como de pássaros, quadrúpedes e répteis. Até aqui. Deus seja louvado. Deixa eu só baixar um pouquinho o pé aqui, que está dando um eco. Vamos dar continuidade àquilo que nós iniciamos. E nessa noite nós vamos começar falando acerca da eficácia do Evangelho. Você que está anotando, nós vamos falar sobre a eficácia do Evangelho. E quando nós falamos de eficácia do Evangelho, nós precisamos destacar alguns pontos aqui. E quais são esses pontos? O primeiro ponto que eu quero destacar falando da eficácia do Evangelho é o seguinte: o Evangelho é o poder de Deus para a salvação, porque nele se revela a justiça de Deus. Esse assunto que é muito pouco falado, ou quase nada falado hoje nas igrejas, que é o assunto que nós precisamos mergulhar, entender e conhecer acerca da justiça de Deus. E é através do Evangelho que nós iremos conhecer a justiça de Deus. Por que nós precisamos conhecer acerca da justiça de Deus? Porque veja bem o que Paulo diz. Paulo vai nos ensinar e vai falar para nós que a ira de Deus se revela contra toda impiedade e perversão dos homens. A ira de Deus, ela se revela contra toda impiedade e perversão dos homens, da humanidade. Perceba no versículo 18 o que diz a palavra do Senhor. Portanto,
a ira de Deus é revelada do céu contra toda impiedade e injustiça dos homens que suprimem a verdade pela injustiça. Ou seja, nós precisamos entender que essa ira de Deus, ela se revela contra toda impiedade, contra toda injustiça, contra toda perversão da humanidade. Porém, vemos que a justiça, essa justiça divina, ela se revela por meio do que, irmãos? Por meio do que nós iremos conhecer a justiça divina? Não a justiça do homem, mas a justiça divina. Por meio do Evangelho. Nós iremos conhecer a justiça de Deus por meio do Evangelho. Por quê? Primeiro ponto, Deus é justo. Deus é justo. Deus é justo e sendo justo, perceba isso, Ele não inocenta o culpado, mas julgará todos com justiça. Por isso que nós precisamos conhecer o amor de Deus, a justiça de Deus e o governo de Deus. Nós não podemos ficar somente no amor, nós precisamos conhecer essa justiça. E conhecendo essa justiça, entendendo que Deus é justo, Deus jamais inocentará um culpado. Nós vemos desde o início da história bíblica, Deus manifestando a sua justiça, Deus manifestando a sua ira contra a humanidade caída e corrompida. Que essa humanidade, diz a carta de Romanos, que eles simplesmente abandonaram, viraram as costas para Deus, fazendo para eles ídolos, para que eles pudessem adorar. Então Deus, sendo justo, não vai inocentar os culpados. Por isso que a Bíblia diz que a porta é estreita, a porta que nos conduz para a salvação, ela é estreita, irmãos, e larga é a que conduz para a perdição. Esse era o anúncio que Jesus Cristo vinha falar acerca do reino. Quando ele estava falando acerca do sermão da montanha, ele vem e anuncia acerca dessa salvação. Nós já entendemos que a salvação é por graça, é um presente de Deus. Não é por aquilo que nós fazemos, é por aquilo que Ele fez por nós. O Evangelho não se trata daquilo que eu estou fazendo, mas naquilo que eu estou me tornando em Deus. E o que nós estamos nos tornando em Deus, senão filhos amados e a imagem e semelhança de Deus? Esse é o chamamento do Evangelho. Esse é o propósito do Evangelho. A pergunta que nós devemos fazer é: em que nós estamos nos tornando? Em que nós estamos trabalhando? Qual é o propósito de nós estarmos aqui nessa edificação, senão que a vida do Filho de Deus seja formada em nós? Senão que o nosso caráter seja alinhado ao caráter de Deus? Senão que nós possamos expressar de maneira exata a vontade de Deus, o Evangelho de Deus. E para isso nós precisamos conhecer o nosso Deus e Pai. A Bíblia diz que Deus, Ele é juiz, tanto dos vivos quanto dos mortos. Deus é o juiz, e teremos um dia que comparecer perante o tribunal divino e celestial. Todos nós um dia iremos comparecer nesse tribunal. Por isso nós precisamos entender que eu e você, todos nós teremos que dar conta da nossa vida. Nós prestaremos conta da nossa vida. Quando isso, pastor Tiago? No dia do juízo. No dia do juízo, os livros serão abertos e seremos julgados conforme o que estiver registrado ali. Perceba, não é segundo aquilo que nós estamos vivendo. Salmo 139, versículo 19, diz que o Senhor já tem um livro escrito a nosso respeito, antes mesmo de nós sermos gerados no ventre da nossa mãe. Uau! A questão então agora é nós, no Espírito e pelo Espírito, através da palavra, nós entendermos e compreendermos qual é o nosso propósito aqui na terra. Porque nós estamos de passagem, irmãos, e é muito rápido.
E nós não sabemos quanto tempo nós estaremos aqui. Mas uma coisa nós temos que ter convicção. O tempo que nos resta aqui, nós precisamos ser eficazes com aquilo que nós estamos nos alimentando. E nós estamos nos alimentando com a verdadeira palavra de Deus. Nós precisamos dar uma resposta a tudo isso que nós estamos comendo, a tudo isso que nós estamos aprendendo. Nós precisamos entender acerca dessa justiça. A justiça de Deus se revela no Evangelho. E essa justiça de Deus, ela é imputada de Cristo a nós. Por isso, irmãos, o Evangelho não é uma brincadeira. Eu conversava hoje com alguns jovens, que é do meu trabalho, e nós entramos num assunto chamado amor de Deus. E eu fui muito claro, espontâneo e direto. E eu falei: irmão, você ama a palavra de Deus? Você ama a Deus? Ele disse: eu amo. Eu falei: você tem convicção que você ama a Deus? Tem. Você guarda os mandamentos do Senhor? Você segue os princípios? Você tem prazer em ter comunhão com a palavra de Deus? Você tem intimidade? Tem desejo de conhecer a cada dia mais ao Evangelho, a palavra do Senhor? Você deseja isso ardentemente? Ele olhou para mim e disse: nesse nível não. Eu disse: então nós precisamos refletir o que é o amor de Deus. Porque a Bíblia diz que quem ama a Deus, guarda os seus mandamentos. Guardar os mandamentos do Senhor significa nós colocarmos em prática aquilo que nós estamos recebendo de entendimento. À medida em que eu recebo o entendimento, eu coloco em prática. À medida que eu recebo e eu cresço na fé, eu coloco em prática. Isso é amar a Deus. Nós falávamos na segunda-feira que amar a Deus, de fato, é nós colocarmos em prática à medida em que nós vamos conhecendo, à medida em que o Senhor vai se revelando. E de que maneira que nós vamos conhecendo ao Senhor? Através do conhecimento, através do sensorial, e o terceiro nível, através da prática de vida. Então nós precisamos expor tudo isso. E Paulo estava confrontando uma igreja que exatamente não estava vivendo esse evangelho. Muitos diziam que amavam a Deus, mas a Bíblia é muito clara que eles rejeitaram a Deus. Então, essa justiça de Deus, a justiça divina, ela é uma dádiva de Deus e não é uma conquista. Porque é através dessa justiça de Deus que nós iremos um dia celebrar a ceia com o Cordeiro de Deus. É por meio dessa justiça que nós vamos nos tornando dia após dia justos, que Ele nos torna justo. É por meio da justiça dEle que muitas pessoas não estarão com Ele no dia após o dia do juízo. Então, nosso primeiro ponto é esse, que o Senhor, Ele deixa muito bem claro que o Evangelho de Deus é poder de Deus para a salvação, porque nele se revela a justiça de Deus. Perfeito, entendemos aqui. Agora o segundo ponto, o Evangelho revela a justiça de Cristo imputada a nós. O Evangelho vai revelar essa justiça de Cristo Jesus imputada a nós. O que nós não podíamos fazer, Deus fez por nós em Cristo Jesus. Uau! E agora nós vamos entender essa justiça de Deus, né, que foi por meio de Cristo imputada a nós. Porque aquilo que nós não podíamos fazer de forma nenhuma, Cristo fez por nós. Ele veio ao mundo como nosso fiador. Jesus Cristo veio ao mundo como nosso representante. Jesus Cristo veio ao mundo como nosso substituto. Ou seja, nós precisamos entender que quando Jesus Cristo estava naquela cruz, Deus fez cair sobre ele a iniquidade de todos nós. Ele pagou o preço que nós jamais pagaríamos. Pergunto, qual é a resposta que nós temos dado como igreja? Isaías 53, 6, por favor, abram Isaías 53, 6. Vamos ler juntos. Isaías, capítulo 53,
versículo de número 6, vai falar assim: todos nós, tal como ovelhas, nos desviamos, cada um de nós se voltou para o seu próprio caminho, e o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de todos nós. Uau! Então, naquela cruz, na morte de cruz, Deus fez cair sobre Jesus Cristo toda a nossa iniquidade. A Bíblia diz que Ele, o Senhor Jesus Cristo, foi ferido pelos nossos pecados, transpassado pelas nossas transgressões. O Senhor Jesus Cristo se tornou pecado por nós. O Senhor Jesus Cristo foi feito maldição por nós. O Senhor Jesus Cristo levou sobre si o castigo que nos traz a paz. O castigo que estava sobre ele nos trouxe essa paz. Por quê? Porque lá do alto da cruz, com o corpo todo ferido, com os músculos todos esmagados, com dores alucinantes, com o rosto empapuçado de sangue, ele gritou: meu Deus, por que me desamparastes? Suspira, e naquele momento, para que a justiça de Deus fosse manifesta por meio de Cristo a nós, naquele momento, nem o Pai, o Deus Pai, pôde ampará-lo, o Deus Filho. Houve uma separação. Naquele momento, não havia beleza nenhuma em Cristo Jesus. Naquele momento, o Pai se escondeu o rosto dele, e a lei exigiu a sua morte. A lei exigia a morte como pagamento. O universo inteiro naquele momento entrou em convulsão, a ponto de naquele momento o sol se esconder. O sol escondeu o seu rosto e houve trevas ao meio-dia, irmãos. Naquele momento, o Senhor Jesus Cristo, ele bebeu sozinho o cálice amargo da ira de Deus contra o pecado, para que a justiça de Deus fosse imputada a nós por meio do seu Filho. Naquele momento ele bebe sozinho o cálice amargo da ira de Deus contra o pecado. Naquele momento, enquanto o inferno pensou que estava alcançando uma grande vitória, Jesus deu um brado na cruz e disse: está consumado. Pai, a ti eu entrego o meu espírito. Uau! Naquele momento, ele esmagou a cabeça da serpente e se cumpre a palavra de Gênesis. E se cumpre a profecia. E nós, a partir desse momento, recebemos a justiça divina. A partir desse momento, nós temos a oportunidade de nos tornarmos justos. Nós, pecadores, merecedores da ira de Deus. Nós que não fizemos coisa alguma para merecer tamanho amor. Na cruz do Calvário, foi o cenário que o Deus o Pai preparou para que nós pudéssemos ser reconciliados novamente ao coração do Pai, para que nós pudéssemos desfrutar novamente do amor do Pai, para que nós pudéssemos novamente conhecer o coração do Pai, para que nós pudéssemos novamente ter a oportunidade de vivermos livres da lei, porque a lei, ela tinha uma condenação final, que era a morte. Romanos 3:23 vai dizer que todos pecaram e destituídos foram da glória de Deus. Toda a humanidade pecou e todos foram separados
da vida de Deus. E agora? Agora nós recebemos essa justiça, essa reconciliação, essa justificação por meio de Cristo Jesus na cruz. E nós precisamos entender algo quando nós falamos que recebemos essa justificação. A justificação, ela é muito mais do que o perdão. A justificação é muito maior do que o perdão. Por quê, pastor? Porque Cristo não apenas cancelou a nossa dívida, pagando-a completamente por meio do seu sacrifício, mas Ele depositou em nossa conta a infinita justiça de Cristo, de tal forma que nós estávamos completamente quitados com a lei e com a justiça divina. Ou seja, agora a ira de Deus não repousa mais sobre nós. Sobre nós quem, pastor Tiago? Os filhos de Deus, os que nasceram de novo, os que se arrependem dos seus pecados, os que não são mais governados pelo pecado, pela morte, pelas trevas. Não são aqueles que estão ouvindo, não são aqueles que estão participando de um culto de quarta, de domingo, são aqueles que nasceram de novo do Espírito e pelo Espírito Santo de Deus, e que desejam viver essa vida diariamente e contínua. Porque tem muita gente dentro da igreja, irmãos, falando, pregando, e que não nasceu de novo, porque não é pelo fazer, é pelo ser quem nós somos. Eu gostei muito da palavra do alinhamento que o profeta Jonathan Lara veio ministrar sábado, foi sábado? Sexta ou sábado? Sexta. E ele falou acerca da vida e da morte, e que não dá para nós chegarmos na presença de Deus como atores, porque um dia a máscara vai ser retirada, e aí nós prestaremos conta de tudo isso que nós estamos vivendo. Um dia nós prestaremos conta de tudo isso. Quitada foi a nossa dívida por meio do sacrifício de Cristo Jesus. E o grande problema é que muitos ainda estão com medo do diabo, enquanto o diabo já foi vencido na cruz do Calvário, e o diabo não tem poder sobre quem está em Cristo. Nós somos governados por Deus Pai, pela natureza, somos participantes da natureza divina. Segunda carta de Pedro, capítulo 1, a partir do versículo 4, vai falar sobre isso. Ele nos tornou participantes da sua natureza. Hoje nós somos um com a natureza divina, a natureza de Deus. Algo que aquelas pessoas que ansiavam viver isso lá da antiga aliança, do Antigo Testamento, nunca conseguiram desfrutar, nós desfrutamos. Nós temos o Espírito Santo de Deus, a aliança sendo cumprida por meio da graça de Deus, através do sacrifício da cruz. Os profetas ansiaram e ansiavam viver isso que nós estamos vivendo. E às vezes nós perguntamos, ouvimos, né? Pai, quando eu chegar no céu eu quero falar com Adão, Adão, por que que você pecou? Eu quero falar com Moisés, Moisés, como que foi abrir o mar vermelho? E eles vão chegar e vão dizer, Tiago, Adriana, Fernando, Kelly, Maiara, Dinha, Fred, Gerce, Ana, Miriam, como que é viver com o Espírito Santo de Deus dentro de vocês? Será que isso já caiu essa ficha? Porque às vezes nossos olhos estão só no mover externo, e o grande mover, ele é interno, ele foi de dentro para fora. Enquanto nós nos impactamos com as histórias bíblicas, quando na verdade nós deveríamos nos impactar com o sacrifício da cruz, porque ali quitou a nossa dívida, ali removeu a ira de Deus que estava sobre nós, irmãos. Era condenação de morte, nós estávamos condenados à morte eterna, através de Cristo Jesus, através da justiça manifesta através de Cristo Jesus, Ele removeu essa dívida. Uau! Por isso que o perdão é a imputação da nossa dívida a Cristo, e a justificação é a imputação da justiça de Cristo a nós. Agora nós deixamos de ser réus
e agora nós somos filhos e filhos amados. Nós deixamos de ser filhos da ira para sermos filhos amados. Agora nós nos tornamos como filhos amados e membros da família de Deus. Não tem presente maior do que esse, irmãos. Não tem presente e milagre maior do que esse, do que nos tornarmos filhos amados, filhas amadas e membros da família de Deus. Nós éramos membros do império da morte. É isso que Colossenses 1,13 fala. Nós éramos membros do império da família da morte. Havia essa condenação sobre nós. Amém, queridos? Glória a Deus. Amém, vamos para frente. Terceiro ponto que nós vamos destacar aqui é que a justiça de Deus, ela é recebida pela fé. A justiça de Deus é recebida pela fé. Porque a Bíblia diz que o justo vive pela fé. A nossa justiça não é a nossa própria justiça, quando nós estamos falando dessa justiça divina. Mas a justiça de Cristo, a nós ela é imputada e por nós é recebida mediante a fé. Como que nós recebemos a justiça de Deus? Pela fé em Cristo Jesus. Simples assim, pastor? Simples assim. Mas eu pensei, não, você pensou errado. É pela fé em Cristo Jesus e acabou, irmão. É tão simples que nós acabamos complicando o negócio. Porque nós queremos fazer da justiça divina igual à justiça humana. Que para a justiça humana nós temos que fazer, comprovar, mostrar. Não. A justiça divina é simplesmente pela fé. Nós recebemos essa justiça quando cremos em Cristo Jesus. Quantos já receberam essa justiça? Amém, glória a Deus. Simplesmente por crer em Cristo Jesus. É mediante a fé e não a obras. Isso arranca um jugo. Isso arranca um jugo da lei, irmão, se você não tem ideia. Porque senão a gente estava sempre querendo mostrar e mostrar e mostrar algo para dizer, ó, nós fomos justificados. Nós recebemos a justiça de Deus, porque nós damos almoço para morador de rua. Não, porque nós vamos fazer a visita no asilo. Não, porque nós fazemos culto na casa de recuperação. Não. Isso é a manifestação de que nós verdadeiramente nos convertemos como filhos e filhas de Deus. E agora nós expressamos as obras de justiça. Mas isso não significa, não é por isso que nós fomos justificados e nós recebemos a justiça de Deus. A justiça de Deus é recebida pela fé em Cristo Jesus e ponto. Agora é impossível alguém receber a justiça de Deus e ficar parado. Agora quem é justificado, ele vai desejar cada dia mais fazer essa obra gloriosa. E a gente vai com intensidade mesmo, e vai com força, e você quer ver as pessoas se entregando a Cristo, e você tem prazer e alegria quando você vê uma pessoa entregando a vida a Cristo, participando da comunhão do corpo, por quê? Porque é isso que nós somos chamados, irmãos. É para isso. É para celebrar na família do Senhor. Por isso que agora, no capítulo 1, a partir do versículo 18, nós vamos ver o que aqui? A depravação da sociedade gentílica. Um povo totalmente promíscuo, depravado. E o que nós vamos aprender a partir do versículo 18? Que a queda não trouxe apenas alguns arranhões na humanidade, mas a queda, o pecado, ela não trouxe apenas uma ruína, uma destruição. Ela trouxe a morte espiritual. Ela nos desconectou da vida de Deus. Ela nos desligou da vida. Por isso que nós precisamos entender que essa queda, que esse pecado original, teve como consequência a morte espiritual. E se existe a morte espiritual, existe também a vida espiritual.
Se a morte operou pelo pecado, pelo governo do engano e da mentira, a vida espiritual, então, ela é operada através da verdade, através da luz, que é Cristo Jesus. Nós precisamos entender que nós, humanidade, eu vou falar aqui, homens e mulheres, não precisamos apenas de cosméticos para melhorar a nossa aparência. Nós precisamos da ressurreição para nos levantarmos da morte. Nós precisamos ressuscitar com Cristo Jesus. Nós não precisamos simplesmente uma maquiagem. Jonathan Lara falou muito sobre isso na sexta-feira. Nós precisamos ressuscitar com Cristo Jesus. E para ressuscitar com Cristo Jesus, nós precisamos morrer para nós mesmos, para que então nós possamos ressuscitar com Cristo Jesus. Deus espera uma igreja viva, uma igreja feliz, contente, que expresse o contentamento, a alegria da salvação. Porque, irmãos, não há nada mais glorioso do que nós sabermos que nós estamos na vida e recebemos a vida espiritual, a vida de Deus, né? Então nós precisamos o quê? Ressuscitar, levantarmos da morte. E isso não é obra nossa, é obra do Espírito Santo de Deus. Por que que nós precisamos ressuscitar com Cristo e em Cristo? Porque nós estávamos sobre a ira de Deus, mortos sobre a ira de Deus, e nós precisávamos dessa salvação. E se nós estávamos mortos sobre a ira de Deus, nós precisávamos dessa salvação, significa que nós não tínhamos o quê? Um Salvador verdadeiro. Então nós precisamos desse Salvador verdadeiro que se chama Jesus Cristo. Nós não precisamos de nenhum guia espiritual, nós precisamos de um Salvador real. Um Salvador real. Por quê? Porque estávamos sob a ira de Deus. Estávamos condenados debaixo da ira de Deus. Eu vou repetir muito sobre isso, porque a carta de Romanos vai falar muito sobre isso. Nós não estávamos sobre a ira do diabo, nós estávamos sobre a ira de Deus. Nós estávamos sobre a ira do Criador. Por isso que, depois que o apóstolo Paulo ele apresenta o início aí dessa carta gloriosa de Romanos, e ele apresenta o tema central, que está ali no versículo 16 e 17, que nós falamos quarta-feira passada. Agora Paulo, ele vem falando, aliás, ele vem falando do Evangelho, né? E agora ele vai passar a ressaltar o quê? A necessidade desse Evangelho. O quanto nós necessitamos desse Evangelho para sobreviver. Para de se alimentar do Evangelho, para ver se você não vai ter a morte espiritual. Isso é para qualquer um. Pastor, bispo, arcebispo, arcanjo, apóstolo, semideus, sei lá o quê. Para de se alimentar dessa palavra de vida, para ver se você não morre. E para ver se você já não começa a desejar os prazeres da carne. Porque é natural. Você está comendo da vida, você quer conhecer a vida, você quer as coisas da vida. Você quer conhecer mais as coisas do Senhor. Você para de comer da vida de Deus, você vai entender e compreender que o quê? O governo agora é carnal. O governo agora não é mais espiritual, agora é terreno e carnal. Por isso que as obras da carne, elas não nos surpreendem, porque é um fruto da obra da carne. Há uma luta constante, Paulo vai falar, entre o quê? O espírito e a carne. Quando que nós manifestamos essas obras da carne? Quando nós estamos debaixo do governo da carne, nós desejamos viver para o governo da carne. Então Paulo agora ele vai falar da necessidade que o homem tem do Evangelho. Né? Nós vemos no versículo 18, capítulo 3, 23, que eu já falei, todos pecaram e destituídos, separados foram da glória de Deus, da vida de Deus. Agora nós necessitamos desse Evangelho para viver essa vida verdadeira. Nós necessitamos desse Salvador real. Por isso que Paulo ele deixa muito bem claro, e quando ele vai para Roma, ele começa a argumentar de forma irrefutável, que tanto os gentios quanto os judeus são absolutamente culpados diante de Deus. Paulo vai para Roma para ministrar esse Evangelho.
Tanto os gentios quanto os judeus, eles são totalmente culpados diante de Deus. Ambos precisam nascer de novo. Ambos precisam ressuscitar em Cristo. Ambos precisam do Evangelho. Ambos pecaram e estão separados da glória de Deus. E nós entramos nesse pacote. Os gentios somos nós. Os judeus, o povo de Israel. Paulo está ministrando para todos eles. Então é necessário esse Evangelho. Nós somos carentes desse Evangelho. Nós precisamos, mais do que nunca, desejar esse Evangelho em nossas vidas. Amém, igreja? Vocês estão entendendo? Amém? Glória a Deus. Tanto gentios quanto judeus precisam de igual forma serem salvos. E ambos são salvos pela fé em Cristo Jesus. Tanto judeus quanto gentios. Por quê? Porque a humanidade está moralmente arruinada. É o que nós vemos, o reflexo da humanidade é uma humanidade arruinada, corrompida, caída. Por isso que o Senhor está nos chamando para assumirmos essa responsabilidade de sermos esses instrumentos nas mãos de Deus, para levarmos esse Evangelho a todos que necessitam e a todos que se chegarem até nós. Porque todos precisam nascer de novo, porque todos foram separados, destituídos da vida de Deus. E o Senhor, Ele está levantando a sua igreja, e o Senhor está levantando seus filhos, né? Então, nós sabemos que a humanidade, ela está totalmente arruinada, e eu quero chamar a sua atenção aqui para alguns pontos, e esses pontos, após nós fazermos esses pontos, nós vamos terminar. Se não me falha a memória, são 4 pontos. Esse primeiro ponto que eu quero chamar a sua atenção, que quando Paulo apresenta o Evangelho à igreja de Roma, o apóstolo Paulo, ele vai resistir à teoria de que o homem é moralmente bom. Paulo, ele vai resistir a essa teoria. Sabe, não, mas é porque eu faço uma obra boa, porque eu sou bom. Não, ele já refuta isso. Paulo, ele resiste a essa teoria de que o homem é moralmente bom. Por quê? Primeiro ponto, o coração do homem é corrompido. Segundo ponto, o coração do homem é a fonte poluída da qual jorra toda sorte de sujeira e maldade. O coração do homem não convertido, eu estou falando, do homem e mulher. Ai, pastor, porque agora eu vou seguir o meu coração, porque o meu coração estou sentindo no meu coração de fazer isso. Irmão, cuidado, porque o coração do homem é enganoso. E quando o Espírito de Deus ministrar, nós vamos saber, Senhor, nós vamos entender. Sim, eu compreendo que é o Senhor que está ministrando no meu espírito e no meu coração. É diferente, nós vamos entender, quanto mais intimidade, mais discernimento nós receberemos do Senhor, e você vai saber quando Deus falar contigo. Por favor, Fred, por gentileza. A paz, igreja. Amém. Pastor, eu entendi que quando eu cheguei aqui na igreja, eu cheguei por um ato de desespero, buscando a Deus de uma forma errada, buscando por um milagre o que Ele poderia me fazer naquele momento, né? O pastor é testemunha disso. Sim. E conforme foi chegando a ministração, foi chegando o entendimento, a mudança do governo fez toda a diferença na minha vida, porque assim, ela foi transformadora, porque eu parei de buscar o que Ele poderia me dar, mas pelo que Ele é. E isso modificou tudo, sabe, pastor? Porque eu comecei a ter uma outra visão, totalmente diferente. Hoje que a pastora Kelly disse na entrada do culto, deixar as coisas passadas lá no passado, porque Ele pede para que a gente sempre avance, né, para o alvo que é Cristo, né? Porque Cristo é o caminho, a luz está nele. Então, quando a gente muda a direção, o nosso foco, ou seja, saiu do governo da carne, a gente vai para o Espírito, a mudança ela é tão
era sutil, porque a gente não consegue mais fazer as coisas que a gente, mesmo em pensamento, porque os pensamentos eles vêm, né? Porque a guerra entre o espírito e a carne é muito grande, e elas vêm no pensamento, né? E quando a gente às vezes tenta trazer pensamentos que não são bons, automaticamente eles são retraídos. Automaticamente você repreende aquela ideia. Não, isso não está correto. Isso não faz mais parte de mim, né? Então é uma luta que ela é diária, é do dia a dia. Sim. Né? Mas basta. Eu acredito que Deus quer que a gente entenda que buscar a Ele é a gente estar negando o nosso eu todos os dias. Uau. Excelente. E, claro, por favor, excelente, Fred, excelente. Isso que o irmão falou, né? Para que a gente possa de fato viver essa verdade, né? A palavra diz, eu não lembro qual é o versículo, mas o pastor é nossa enciclopédia, né? Ambulante, que fala que o reino de Deus, ele não é bebida e nem comida, né? Mas ele é alegria no espírito, a paz e a justiça de Deus. Então, é viver essa justiça. E quando o pastor falou ali sobre o ser bom, que Paulo vai lá e reputa sobre isso, sobre o homem ser bom, né? Ele não concorda com isso. Porque a gente acha que a justiça de Deus é o homem ser melhorado e o homem ser bom. As boas atitudes, né? É o não guardar o lugarzinho lá na igreja enquanto está todo mundo lá de pé. Não é essas coisas. A justiça e o ser bom, que na verdade na linguagem de Deus não existe o homem ser bom, mas a justiça dele, né, própria ali dele, que foi entregar o seu único filho por amor à humanidade, por amor a todas as coisas, né? Então a gente entender que quando Jesus morreu naquela cruz e agora nós somos justos através de Cristo, é porque Cristo nos transportou de um império chamado treva e nos colocou num reino. Ou seja, ele mudou todo um ambiente, todo um lugar, até a gente pode até falar que seja geográfico, né? Porque quando a gente vive no Espírito, aquilo ali é real. Então, a gente entender de que aquilo que o Senhor chama de justo não é a bondade do homem, mas é a justiça de entregar-se por amor ao próximo. E aí, quando Jesus vai falando sobre os mandamentos, aí ele vai lá e resume, né, sobre amar a Deus sobre todas as coisas e ao teu próximo como a ti mesmo. Então, ele resume tudo numa coisa só, né, na justiça. Seja justo, exatamente. assim como eu sou. Sejam justos assim como eu sou. E sabe o que é mais lindo, irmãos? É ver essa justiça fluindo na vida de vocês. Isso não tem preço. Se nós pararmos aqui para falar, todos nós estamos passando por essa transformação dia após dia. E é visível. Isso que é o mais lindo, porque é visível, irmãos. Por mais que vocês não vejam, não percebam, é visível essa transformação, sabe? Essa mudança de governo. E é tão lindo e é tão glorioso. E é tudo que a gente clama ao Senhor, para que de fato nós possamos o quê? Permanecer agora. Essa é a luta, essa é a batalha agora. Chegamos, estamos entendendo, e agora? Agora nós temos que dar uma resposta. E como daremos essa resposta? Permanecendo. E permanecendo, nós não vamos fazer força para que ele cresça e apareça, porque vai ser natural. Vai ser num sorriso, vai ser num abraço, vai ser numa ministração, vai ser num louvor, vai ser em qualquer momento, na multiforme sabedoria de Deus, nós vamos ver esse Deus glorioso. Então isso é glorioso. Por isso que a gente a gente sempre fala que não vai valer a pena, já valeu a pena. Irmãos, já valeu a pena. Já valeu a pena. É um trabalho de formiguinha. É lento. E vocês percebem que é um trabalho lento de formiguinha, mas é um trabalho construtivo e edificante, que está sendo enraizado na rocha verdadeira. Que lá na frente vai vir o vento, vai mexer, vai abalar, mas não vai derrubar. Por quê? Porque estamos alicerçados no fundamento correto.
Vai vir a enfermidade, vai vir a notícia ruim, vai vir a aflição, vai vir o que vier, vem o que vier. Nós vamos estar ali com a nossa fé firmados, porque é uma obra de Deus. É o Senhor fazendo em nós, e não nós fazendo para o Senhor. É o Senhor fazendo em nós. O Evangelho é isso, é Ele operando em nós e através de nós, né? Isso que é tremendo. Então, tudo que nós vemos, esse caos infernal da sociedade que nós vemos hoje, é apenas um reflexo da malignidade do coração corrupto do ser humano. Por isso que Paulo, ele o que? Resiste essa teoria de que o homem é moralmente bom. Não. Você lembra quando Jesus chega até aquele jovem rico, e aquele jovem rico diz: bom mestre, o que hei de fazer para herdar a vida eterna? O Senhor já conhecia a intenção do coração daquele menino. Primeira resposta, primeiro ponto, ele diz: bom é um só, e estás nos céus. Bom é um só, porque aqui, Jesus estava falando, não existe um sequer bom aqui. Porque todos pecaram e destituídos foram da glória de Deus e são carentes da vida de Deus. Essa era a mensagem que Jesus queria anunciar. Bom é um só, o meu Pai que estás nos céus. Ele está dizendo, todos pecaram e todos foram destituídos da glória de Deus. Somos carentes dessa glória e dessa vida de Deus. Segundo ponto, Paulo rejeita a ideia de que o maior problema humano é a falta de conhecimento. Paulo, para ministrar aos romanos, ele rejeita essa ideia de que o maior problema humano é a falta de conhecimento. Por que que Paulo ele rejeita essa ideia? Primeiro ponto, nós precisamos entender, e Paulo vai nos trazer muita luz, o apóstolo Paulo, ele vai nos clarear muito essa questão de que o maior problema do humano não é a falta de conhecimento. O problema do homem não é a ignorância da verdade de Deus, mas é abafar, é sufocar essa verdade, é não viver, é não praticar essa verdade, né? O maior problema não é o desconhecimento involuntário da verdade de Deus, mas é a rejeição consciente dessa verdade, que é o que aconteceu, que nós lemos aqui no versículo 18 até o 23. O grande problema não era o desconhecimento involuntário da verdade de Deus. Não era esse o problema. O grande problema foi a rejeição consciente dessa verdade, né? Deus se revelou ao homem, e qual foi a resposta do homem? O homem sufocou esse conhecimento, banindo Deus deliberadamente do que da sua vida, se afastando de Deus. Então Paulo, ele rejeita essa ideia, né? Terceiro para nós já irmos para o final. Paulo repudia a falsa mensagem de que o homem tem apenas necessidades imediatas. Paulo, ele repudia essa falsa mensagem de que o homem tem apenas necessidades imediatas. A visão bíblica de que o homem está morto em seus delitos e seus pecados e vive sempre prisioneiro da carne e do mundo, essa é a visão bíblica. O homem está morto em seus delitos e pecados, o homem é prisioneiro da carne, ou seja, ele vive segundo a vontade da carne, ele é prisioneiro do mundo e ele é prisioneiro do diabo. Essa visão bíblica, ela não é mais proclamada na maioria dos púlpitos. Infelizmente não, porque essa pregação atual dos dias atuais, contemporânea que nós chamamos, ela mostra que o homem tem algumas necessidades imediatas e temporais.
mas que não está perdido. Então automaticamente foi mudando o sentido da mensagem. Então nós precisamos entender que o quê? A Bíblia diz que o quê? Que o homem é um ser rebelado contra Deus, que ele está debaixo da ira de Deus, está sob o castigo temporal e eterno de Deus. Essa é a mensagem bíblica. Aliás, essa é o que a Bíblia diz. Então o que nós precisamos não é algo imediato. O que nós precisamos, de fato, é um governo eterno e absoluto. Aleluia. E para terminar, Paulo rejeita uma evangelização que não trate do núcleo do problema humano. Paulo, ele rejeita uma evangelização que não trate do núcleo do problema. Nós precisamos entender aqui. Por quê? Porque, infelizmente, cresce no meio evangélico uma mensagem focada no quê? Nas necessidades imediatas do homem. Como, por exemplo, cura e prosperidade na maioria das vezes, se não 100% das vezes. Então, Paulo, ele rejeita essa evangelização que não trate do núcleo do problema. Cresce no meio evangélico essa mensagem. E ela é focada simplesmente nas necessidades imediatas do homem e dos pretensos direitos desse homem. Os púlpitos massageiam o ego dos pecadores. Tornam-se celebridades corrompidas da psicologia da autoajuda. Isso por quê? Porque perdemos a consciência do estado de rebeldia contra Deus em que o homem se encontra. Por isso, se nós voltarmos, recuperarmos a memória, essa era a palavra que eu queria, que eu estava buscando aqui, não conseguia lembrar. Se nós recuperarmos a memória, então nós vamos ter a consciência de qual era o nosso estado após o pecado. E agora nós entendemos o poder do sacrifício da cruz de Cristo. E agora nós compreendemos o quanto nós necessitamos do Evangelho. Sabe, irmãos, a única coisa que nós necessitamos é do Evangelho de Cristo. É do Evangelho da cruz. É de Jesus Cristo. Nós necessitamos mais do que qualquer outra coisa neste mundo. É do Evangelho de Cristo. E aí nós cremos que a boa, perfeita e agradável vontade de Deus será cumprida em nossas vidas, segundo a vontade dEle. Porque Ele é bom, perfeito e agradável. E aí nós então vamos resolver todos os nossos ataques de ansiedade, de preocupação e de pânico no Senhor. Porque nós somos muito ansiosos, todos nós somos, essa é a verdade. E nós precisamos aprender a descansar no Senhor. Aprender a descansar e confiar no Senhor. Porque Ele não perdeu o controle absolutamente de nada. E aprove a Deus que nós estivéssemos aqui hoje. E Ele nos escolheu para que nós estivéssemos aqui. E para que nós possamos dar uma resposta positiva, aprovada e exata. Amém? Coloque-se de pé em nome de Jesus. Vamos adorar ao Rei da Glória. Vamos orar em nome de Jesus. Aleluia. Queremos agradecer ao Senhor, né? E eu gostaria de... Fred, vem orar por nós, Fred, em nome de Jesus. Nós somos gratos pela sua vida, pelo Deus que está na sua vida e por tudo aquilo que Deus tem feito na sua vida. Pai, obrigado, Senhor, por esta noite abençoada, Senhor, ao qual o Senhor trouxe instrução a cada um de nós, entendimento, e que a cada aula que venha, Senhor, o Senhor traga mais e mais de Ti para cada um que está aqui e que a Sua palavra chegue também àqueles que não puderam estar aqui por algum motivo, Senhor. E que esse projeto, Senhor, que é tão grande, Pai, de estudo, de ensinamento, ele cresça no coração de cada um a cada dia, Senhor. Não somente nos dias
de quarta-feira, mas todos os dias, Pai. Que nós venhamos a buscar a Tua palavra, Senhor. Que sejamos edificados, Senhor, e transformados pelo Teu amor. Agradecemos, Pai, a Tua presença, Senhor, na Tua casa, guardando a vida de cada um de nós, Senhor. E que os frutos, Senhor, do Espírito esteja dentro de cada um, Senhor. Que o Espírito Santo de Deus nos conduza em paz a cada um de nós, a cada irmão que está longe, Senhor, que eles também sejam atingidos por esse amor, Senhor. A Ti agradecemos, Pai, em nome do Senhor Jesus. Amém.